E se ela for uma ponte ferroviária, nós teremos essa relação H dividido por L, delimitado entre maior que 1 dividido por 15 e menor que 1 dividido por 18. Isso relativo à altura de viga. Além do mais, falando agora em pavimentação, a gente já até viu sobre isso. Sobre pavimentação, temos definido que a espessura mínima é de 4 centímetros e a inclinação ele tem que ser de mais ou menos 2%. E a faixa da minha rodovia, ela é definida também em função de classes, como eu falei para vocês lá no iniciozinho. Então, eu tenho aqui largura das faixas, definido em relação ao tipo. Então, se eu tenho classe 1, a minha faixa ela é de 3,60. Se eu tenho classe 2, a faixa também é de 3,60. Classe 3, ele já reduz essa largura para 3,5. E classe 4, nós teremos então 3 metros. Ou seja, só repassando aqui para a gente ver, né, o que nós já falamos. Então, temos que. Deixa eu pegar aqui. Largura mínima da viga. Largura mínima da viga, ela vai estar diretamente ligada à classe da rodovia. Então, se eu tenho uma classe 3 e 4, nós teremos então uma largura de 40 centímetros. Classe 1 e 2, largura de 60 centímetros. O vão da laje é ideal que ele não ultrapasse 6 metros. Vão do balanço, ele é definido em função da geometria pré-determinada da seção transversal. A espessura da laje, ela é em função do vão. Então, vou anotar aqui, que até ficou sem anotar. Isso daqui é em função do vão da laje. Vão da laje. De acordo com o vão dessa laje, nós teremos, então, essas espessuras de laje. Além disso, nós temos que pré-determinar também a altura da viga, que ela, dependendo se ela é do tipo rodoviária, nós temos uma formulação, passarela, nós temos outra, ferroviária, nós temos outra, onde ele fica delimitado, né? A relação entre altura e vão da laje, ele fica delimitado aí, se for uma ponte rodoviária, em 1/15 e 1/10, passarela 1/25 e 1/20, ponte ferroviária 1/15 e 1/18. Pavimentação, podemos dizer que a espessura mínima é de 4 centímetros, uma inclinação de 2%. E a largura da faixa ela vai ficar basicamente em função da classe dessa minha rodovia. Dada a classe, eu tenho largura da faixa. Então, com isso, vamos pré-dimensionar uma seção transversal de exemplo. Então, vamos lá. Exemplo 1. Vamos calcular, pré-dimensionar a seção para os seguintes dados. Ela é pista simples, sendo classificado
como classe 1, de acordo, né, podendo ser DENIT. Vai depender de onde você vai calcular essa ponte. Ela é uma ponte em concreto armado. Ela vai ser uma ponte do tipo rodoviária, sem acostamento. E o vão da ponte em 10 metros. E teremos um tipo de pavimentação asfáltica. Então, basicamente, essas são as informações. Eu vou já desenhar aqui previamente a seção, que aí depois a gente vem colocando os valores. E eu já vou pré-dimensionar ela com as larguras colaborantes de mesa. Vai ficar mais ou menos assim. Amanda, qual que é essa palavra aí Oi. antes de sem acostamento? Concreto armado, rodoviária sem acostamento. Então, esse seria o nosso esboço da seção transversal. Então, agora é pré-dimensionar. Por onde a gente parte, então? Primeira coisa, vamos definir o comprimento da seção transversal total. Então, comprimento da seção transversal. Eu tenho, então, uma seção transversal, onde obrigatoriamente eu tenho que ter um guarda-rodas, né, ali uma proteção, independente se falar ou não, a gente tem que colocar essa proteção, exceto quando vem descrito não colocar proteção. E essa proteção, além daqueles 40 centímetros, né, quando a gente já vai fazer o pré-dimensionamento, nós colocamos 50 centímetros de segurança, além da largura da faixa. Então, eu tenho aqui que a minha ponte, ela é uma ponte de rodovia classe 1. Para a classe 1, nós temos largura de faixa de 3,60 e eu tenho que é pista simples. Pista simples, então, equivale a ter duas faixas, uma indo e uma voltando. Então, eu tenho duas faixas de 3,60 cada. Além disso, eu tenho aqueles 40 centímetros de guarda-roda de cada lado e eu tenho também uma distância de segurança que nós consideramos que geralmente ela fica em torno de 50 centímetros, ou meio metro. Isso daqui, então, vai ser a minha seção transversal. A minha seção transversal, então, somando isso daqui, nós temos um total de... Vamos fazer juntos.
Movimentos. Então, quer dizer que a minha seção transversal inteira, de fora a fora, ela vai ter 9 metros. Vou colocar aqui esse valor. Então, de fora a fora, temos 9 metros. E agora a gente vai detalhar essas dimensões. Onde? Primeira coisa, vamos definir o vão da laje, que é esse vão central, né? Como que eu defino o vão da laje? O vão da laje. Vão da laje, ele vai ser definido por, geralmente a gente pega a metade dessa largura total, tá? Então, essa largura total dividida por 2, geralmente é o que vai ser equivalente a este vão central. Deixa eu riscar aqui, que eu já vou colocando para vocês. Então, esse vão central, geralmente ele é metade da minha largura total transversal. Então, aqui equivalente a 4,5. Então, vou colocar aqui, que vai ser 9 dividido por 2. 4,5. Se eu tiver 3 longarinas, eu vou dividir isso daqui por 3, que vai ser o vão entre cada uma das longarinas. Então, geralmente a gente pega e divide pelo total de longarinas, tá? Se for 2 longarinas, divide por 2. Se eu quiser colocar 3 longarinas, divide por 3. Lembrando que isso aqui, o ideal é que ele não ultrapasse 6 metros. Daí vem a determinação de quantas longarinas. Então, isso daqui tem que ser menor que 6 metros. Ou seja, se esse valor ele der maior que 6 metros, quando eu coloco 2 longarinas, se ele der maior que 6, o que eu faço? Eu coloco mais uma longarina que automaticamente eu vou reduzir o valor dessa dimensão do vão central. Então, vão da laje definido, vamos definir a largura da minha viga. Largura mínima da viga. Essa largura mínima, ela é de acordo com a classe da minha rodovia. Então, se eu tenho classe 1, ela é de 60 centímetros. Então, vamos lá, classe 1, 60 centímetros. Ou seja, aqui nós vamos ter 0,60, 0,60. Faltando agora nós definirmos o vão do balanço. Vão do balanço. Como que eu defino esse vão do balanço? Vai ser A menos B menos C dividido por 2, porque são 2 balanços. Então, eu tenho o valor de A é a minha largura total da seção transversal, o valor de B é o meu vão central, o valor de C vai ser o valor da base da minha longarina. Como eu tenho 2 longarinas, vai ser 2 vezes o valor da base da longarina. Como eu tenho 2 balanços, divide por 2. Então, fica 4,5 menos 1,2 dividido por 2, dá 1,65. Vou ver aqui, 1,65, 1,65. Ok, definido então esse balanço, vamos definir agora a espessura da laje. Espessura da laje, ela é dado por, ela vai ser seguindo aquela tabelinha, né? Aqui, não, largura de faixa, não, aqui, espessura de laje. Eu pego esse vão central, peraí, pessoal, só um minutinho.
Bom, que eu estava falando para vocês, a espessura ela vai ser em função desse vão central. O nosso vão central é de 4,5, eu tenho 4 e 5. Então, o que, que a gente vai fazer? Nós vamos arredondar para o maior. Por quê? Quanto maior o vão, mais eu fico a favor da segurança na escolha da espessura. Então, se eu tenho um vão de 4,5 e eu coloco uma espessura que ela é equivalente a 5 metros, quer dizer que eu estou a favor da segurança. Por isso, né, adotando 22 centímetros, sempre prezando pela segurança. Então, aqui nós temos um vão de 4,5, a gente vai considerar que é o de 5 para a tabela, por isso, espessura de 22 centímetros. Definida agora a espessura, vamos colocar aqui o valor. Aqui. Nós temos espessura, vou colocar esse valor também da colaborante aqui, que eu vou falar para vocês já já. E depois nós temos aqui a altura de viga. Lembrando que essa colaborante aqui, ela não entra na altura de viga, tá? Vou até colocar aqui, pontilhado. Porque é para ajudar, e a laje ela vai participar dessa largura colaborante e vai ajudar na reação contra os esforços. Então, vou colocar o valor aqui. Espessura da laje, então, definida de 22 centímetros, 0,22. Essa altura dessa colaborante, ela vai acompanhar a espessura da laje. Então, se a espessura é 22, aqui também permanece 22. E aqui dentro, ó, essa largura de colaborante aqui, ela acompanha a largura da viga. Então, se a base da viga é de 60, isso daqui também vai ser de 60. Além disso, temos ainda que determinar, falta somente a altura da viga. Vamos determinar a altura da viga. Lembrando que a altura da viga, ela tem aqueles limites, né? Para máximo e para mínimo. Então, eu tenho aqui, ó, a altura da viga. Lembrando que é só um pré-dimensionamento, ou seja, depois na hora de calcular a gente pode variar para mais ou para menos. Então, a altura de viga, se ela é uma viga rodoviária, ó, ponte de viga rodoviária, nós temos que o limite da altura da viga dividido pelo vão da ponte, ele tem que ser maior que 1,15 menor que, ou 1 sobre 15 e menor que 1 sobre 10. Então, a gente vai colocar aqui, ó, a altura da viga pelo vão da laje, ele tem que estar entre 1 sobre 10 e 1 sobre 15. Então, o vão da nossa ponte é de 10 metros. Então, ficaria mais ou menos assim, ó, 1 sobre 10, né? H sobre 10, porque 10 é o vão da nossa ponte, não seção transversal, ponte mesmo. E menor do que 1 sobre... Opa, troquei, né? É ao contrário aqui, ó. Aqui é 15, aqui é 10. Senão não bate a conta, né? 1 sobre 15 é menor que 1 sobre 10. Sobre 15, 1 sobre 10. Agora, assim, o que a gente tem que fazer, então, para resolver isso daqui? Eu preciso eliminar esse 10 aqui, para ficar só apenas o H. Então, para eliminar esse 10, eu tenho que multiplicar a parte de cima por 10. Ou seja, eu tenho que multiplicar todo mundo por 10. Sendo assim, vai ficar dessa maneira, ó. 10 por 15, menor que 10H sobre 10, menor que 10 sobre 10. Então, 10 corta com 10, vai sobrar 10 dividido por 15, se não me engano, dá 0,66, confiram, por favor. 0,66, aqui H, e aqui 1. Então, esse vão, essa altura de viga, a gente coloca entre esses dois limites.
como a gente sempre preza pela segurança, né, sempre a favor da segurança, nós vamos adotar o máximo valor, então de 1 metro. Ou seja, nós teremos uma altura de viga de 1 metro. Voltando aqui, então, nós teremos a altura aqui de 1 metro. Além disso, né, para a gente calcular o restante aqui, calcular peso e tudo mais adiante, o que, que nós precisamos lembrar? Precisamos lembrar do nosso guarda-rodas, que inclusive a gente já falou dele, que ele está aqui presente, por isso que nós deixamos 40 centímetros para colocá-lo. Então, se vocês se recordam bem as dimensões, nós temos 80 de altura, vou colocar o azul em centímetro, tá? Para vocês não confundirem. Então, aqui nós temos 15 centímetros, aqui nós temos a altura total 80, essa base é 40 e essa altura aqui que desce 35 centímetros. Essa daí são as dimensões meio que padrão para esse guarda-rodas. Então, o que, que nós fizemos? Fizemos toda a definição da nossa seção transversal. Qual que é o próximo passo, então? O próximo passo é considerar, calcular os carregamentos. Então, o que, que nós temos que dar continuidade aqui? Carregamento nas longarinas. Depois, nós temos que determinar se nós colocaremos ou não uma transversina nessa minha ponte. Né? Ela tem um vão aí total de 10 metros. Acho que a gente pode colocar uma longarina, uma transversina, mais ou menos aí a cada 2 metros, coloca uma transversina para travamento, né? Não sei, eu vou deixar vocês pensarem. O que, que vocês colocariam? Eu vou deixar vocês pensarem inicialmente como que vocês pensariam nessa seção, nessa estrutura, tá? Então, eu vou deixar a critério de vocês como vocês iriam prosseguir esse dimensionamento. Então, vamos calcular carregamento nas longarinas e vamos também definir o modelo estrutural. Mas aí, como nós temos 10 metros, né, eu colocaria aí ou 2 longarinas, uma a cada 5, ou colocaria 5, uma a cada 2, para ficar um número exato. Mas vai ficar a critério de vocês. Então, olha só. Vamos imaginar aqui. Então, nós teremos 10 metros. Vou colocar aqui a nossa longarina. Acho que eu vou dividir só em 2 mesmo. Não vou deixar aberto, não, porque senão depois fica muito difícil para que eu corrija. Eu vou colocar uma transversina. Vou tirar 1 metro aqui. Vou tirar 1 metro de cá. Colocar a transversina e vou pôr uma na metade. Então, 4 metros depois. Aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho 4 e aqui 1 metro. E nós vamos colocar essa nossa longarina, ela vai ter um apoio aqui dentro, porque aqui dentro ele não chega até aqui, né? Ela só é aí travando a minha longarina. E apoio da longarina, nós vamos colocar 2 pilares. Vou colocar um pilar aqui. Nós vamos colocar um pilar aqui. E esse vai ser o nosso modelo estrutural. Ou seja,
né? Definido isso daqui, o nosso trem tipo que vai passar é o TB 450, sem alteração nenhuma, e o restante agora é com vocês. O restante, o passo a passo, vocês conseguem calcular, que é carregamento na longarina, depois área de aço. Se não quiser considerar ela com essa largura colaborante, não precisa. Quiser considerar ela igual nós fizemos no modelo em sala de aula, né? Tira isso daqui, ela fica exatamente idêntica. Mas essa largura colaborante aí, ela não vai influenciar em nada. Na hora de fazer verificação viga T, finge que ela não existe, tá? O que ela vai influenciar vai ser só em mais carregamento na longarina, porém ela vai esse alargamento aí, ele auxilia na hora de transmissão dos esforços, tá? Mas fica a critério de vocês deixar ou não. Eu deixaria dessa forma e na hora de calcular, eu calcularia como se ela se estivesse 100. O modelo estrutural é esse aqui, calculo a área de aço da minha longarina, aí vem a parte do tabuleiro, e aí finaliza a questão. Alguma dúvida na questão? O que tem que ser feito? Tranquilo, né? Então, ela já foi pré-dimensionada. É muita coisa para fazer. Aí, isso daqui vai ser a nossa, como se fosse a nossa nota de AN1, tá? Eu vou deixar ela disponível até no dia 14. Dia 14 vocês postam para mim, e aí eu já consigo finalizar a parte de AN1. Tranquilo? Essa aqui mesmo. Uhum. Isso, exatamente. Só, quando chegar no tabuleiro, só até o cálculo dos momentos, né? Se bem que chegou no momento e área de aço, é um pulo. Mas pode parar nos momentos. Isso. Vocês terão uma semana. Amanhã vai ficar disponível para vocês fazerem e tirarem alguma dúvida se tiverem. E aí, na próxima semana é a entrega. No dia 21? Oi? No dia 21? Não, é porque eu tenho que fechar as notas, entendeu? Até lá. Na semana do dia 20, eu tenho que fechar as notas, já tenho que estar com ela fechada. Então deixa até dia 18, para não ficar atividade para semana do saco cheio. Não, mas aí eu não tenho tempo de corrigir. Foi alguma coisa que eu fiz? Não, de forma alguma. É porque eu estava pensando em deixar mais para frente, só que esse sistema da agora, ele é diferente, ele fecha. Então até dia 21 já encerrou essa matéria? Não, tô falando da N1, né? E vem a N2. Ah, tá. Não, então, é o primeiro bimestre. O primeiro bimestre, assim, o sistema, da mesma forma que ele fecha para vocês fazerem a matrícula, ele vai fechar para a gente também. Por isso que vocês vão ter o restante da aula de hoje e a aula de amanhã para vocês adiantarem. Acho que vocês conseguem até finalizar. Manda o documento, Amanda, por favor. Mando sim. Eu vou pegar o PDF aqui. Vai entregar semana que vem, você falou tudo. Isso, dia 14. Ok. Na verdade, pode até ser o dia 15, se vocês quiserem. Que eu corrijo no final de semana. Eu corrijo dia 16 e dia 17. Só tem nós três nessa sala mesmo? Eu acho que tem mais aluno. Isso. Tem mais 2, 3. É como se fosse só vocês três mesmo. Beleza, então? Não, tem só nós três, não pode reprovar, não, sangue do cordeiro. Não, gente, não gosta de reprovar ninguém, não. Façam o favor de passar. Eu vou falar pra vocês, esse semestre tá uma desgrita na minha vida. Fala assim, não, o semestre tá ótimo. Nunca empurrei tanta coisa com a barriga. Fiquei até mais gordo pra caber mais. Meu Deus do céu.
É porque você tá estagiando, né, Bruno? Aham. Pois é, tá Se eu sugando. fosse um estagiário, era tão mais fácil. A palavra estágio vem seguida de um monte de função que você não tem. É Gente, diferente. estágio não é fácil. É diferente de trabalhar, sabe? Combinar tudo Por é, isso é que o povo não arruma complicado. emprego. Porque o povo arruma o pé de estágio. Se o povo pedisse serviço, era diferente. É, eu vou chegar Porque na obra e estagiário vou é pedir uma praga. serviço. Entendeu? Não, se você for pedir serviço, não pede estágio, não. Fala, não, eu queria trabalhar. Eu quero trabalhar, Eu moço. De queria, graça, mas eu filho. quero E você trabalhar. tá lá, não, eu queria um estágio. Ele já remete a gente que não sabe porra nenhuma, não tem É, interesse de aprender badeco, não quer saber e nada. vai dar só dor de cabeça. Vai dar só prejuízo. Então não pede estágio, não. É a primeira dica que eu dou. Fala assim, É moço, que eu quero é trabalhar só pra me aprender mesmo, de graça, a só pra me primeira dica. aprender. Fala que é atrapalhado. Fala que é estágio, não. Pediu estágio, eu vou formar. O maluco pedir estágio, eu vou mandar embora. Não, estágio não, Bruno. Nada. Todo mundo que eu conheço que pediu estágio é pra jogar meu tempo fora. Credo, E o que que pedir revolta. serviço é malandro, que o Brunão ensinou a não pedir estágio. Amanda, Diga. arruma um laudo do cara pra mim, Amanda. Só pra eu ver como é que é. Uai, eu te falei, ele é amarrado que só. Esses caras